Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Meu nome é Fernando, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, Brasil. O título do meu trabalho é A Influência do Actante Tempo na Educação de Jovens e Adultos. A inclusão ela envolve a variável tempo, por se tratar da demanda de prazos, do período de formação docente ou discente, no caso da educação, por envolver fenômenos que podem ser físicos, químicos e até mesmo sociais. A inclusão ela requer tempo para sua aceitação. A nossa sociedade ela apresenta situações controversas, dificuldades que demoram para se dissipar, preconceitos que permeiam essa mesma sociedade. Então, por que não buscarmos soluções dentro de um contexto, dentro do devido tempo para a superação? A educação de jovens e adultos, ela está inserida nesse contexto. Os alunos da EJA são marcados por determinados rótulos que, infelizmente, fazem parte do sistema escolar. Por falta de conhecimento, por falta de apoio daqueles que não puderam apoiar ou não apoiaram por força das circunstâncias. Então, esses estudantes tiveram dificuldades para ter acesso nas salas de aula na idade apropriada. É importante considerar que a educação ele é um direito constitucional de todos. Existem leis para isso. E a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional de 1996 trata desse assunto. A modelagem matemática ela pode ser utilizada na EJA, pode ser explorada em sala de aula, onde nós partimos de elementos não matemáticos, para que possamos desenvolver os elementos matemáticos. A resolução de situações problema que fazem parte, de preferência, do cotidiano dos estudantes. Então, o objetivo do nosso trabalho é explorar a importância do tempo dentro do contexto da educação inclusiva, em especial a educação de jovens e adultos. Considerando que a modelagem pode ser aplicada em um determinado centro de educação de jovens e adultos, em níveis diversificados, o processo de inclusão se faz necessário. Haja vista a Constituição, haja vista as leis que amparam a educação inclusiva e até os anseios da sociedade. A modelagem matemática é uma metodologia diferenciada, ela pode enriquecer os processos de ensino-aprendizagem na educação de jovens e adultos, pode ser trabalhada de diversas maneiras, né? De preferência, fugindo do método tradicional de ensino. Para a realização desse trabalho, houve a coleta de dados, pude selecionar teses e dissertações envolvendo a modelagem, o contexto inclusivo, em especial a educação de jovens e adultos. Os trabalhos selecionados foram 4, de autoria de Domingos, 2019, Magnus, 2018, Martins, 2017, Souza, 2022, fazendo uma lâmina de tempo de 2017 a 2022. Os fragmentos foram extraídos desses trabalhos para análise de dados, de modo a proporcionar as lentes da teoria Tourette na literatura acadêmica, na educação matemática, em específico na modelagem matemática, envolvendo os processos de ensino-aprendizagem da EJA. Como resultados, nós tivemos Martins, 2017, mencionando que a EJA envolve pessoas mais velhas, essas pessoas tendo dificuldade de assimilar os conceitos matemáticos. Não por serem
estudantes mais velhos, mas que de fato acontece isso na educação de jovens e adultos. Domingos 2019, ele pontuou que esteve à frente de uma turma da EJA, apresentando dificuldades no compartilhamento dos conhecimentos, num período de 4 meses. A autora pontuou ainda que a EJA está inserida num contexto do fracasso escolar. Magnus 2018 mencionou que existe a dificuldade na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, em especial na educação de jovens e adultos, onde há sinais evidentes dessas dificuldades. E ela pontua a questão de uma história de exclusão escolar. E, por fim, Souza 2022 complementou a preparação de uma atividade de modelagem, onde existe a carga horária excessiva dos professores, ou até pouco tempo de preparo para a realização, para a elaboração de uma atividade de modelagem. Em termos de discussões, a teoria Tourette é um método científico idealizado pelo sociólogo Bruno Latour e alguns contribuidores da área de ciência, tecnologia e sociedade. A teoria é considerada a sociologia das associações. Associações entre atores, associações entre sujeito e objeto, associações entre humanos e não humanos. E o tempo está inserido nesse contexto. Nós temos fenômenos biológicos, onde nós temos exemplo do envelhecimento de seres vivos. Nós temos fenômenos físicos, onde ocorre o movimento de um determinado objeto e ocorre ainda a variação de tempo, né, durante esse movimento, e ainda o contexto social, em que abrange a questão do tempo. Foi mencionado aqui nesse trabalho que o termo actante, né, o actante é o responsável pela ação, ele é aquele que influencia um determinado ambiente. E Montenegro e Bulgakov, eles mencionam que há muitas questões envolvidas com a ação. Então, temos os atores, temos os artefatos, temos até o próprio tempo envolvido nessas questões. Então, aqui nós temos as primeiras evidências de que o tempo influencia, ou é capaz de influenciar um determinado ambiente, e no nosso caso, um ambiente escolar. Martins, 2017, mencionou a idade dos estudantes da EJA, a dificuldade de assimilar os conhecimentos matemáticos. Para que isso aconteça, há necessidade do tempo, um fator preponderante nessa questão. Domingos 2019 apresenta as dificuldades do professor ao ensinar os conteúdos matemáticos. Ele mencionou a dificuldade de alguns meses, né, no caso 4 meses, para compartilhar o conhecimento. Aqui nós temos um exemplo da exiguidade do tempo. No caso de Magnus 2019, pontuou que as dificuldades da aprendizagem em termos dos conteúdos matemáticos por parte da EJA. Então, ressalte-se a história de exclusão escolar. Então, é mencionada aqui a condição implacável do fator tempo nessa questão. E, por fim, Souza 2022 mencionou a carga horária excessiva dos docentes, né, na elaboração de uma determinada atividade. Então, mais uma vez, o tempo influenciando esse ambiente, influenciando as interações que podem ocorrer no ambiente de um determinado centro de educação de jovens e adultos. É possível observar que, em alguns momentos, houve a presença do tempo, no caso da história da exclusão. Outros momentos, a exiguidade do tempo e até mesmo a ausência dele. Ou seja, é possível observar que o tempo ele é capaz de influenciar no desempenho dos processos educacionais que envolvem a educação de jovens e adultos. Em termos de considerações finais, o tempo pode influenciar diretamente na vida das pessoas. Então, na rotina do estudante da EJA, isso é possível também. Temos a materialização do tempo, onde está nos relógios das escolas, nos calendários escolares. Nós podemos observar o professor da educação inclusiva inserido nesse contexto, pois ele tem prazos a serem cumpridos, ele tem conteúdos a serem ministrados em determinados prazos a serem cumpridos, ou seja, questões temporais permeando esse ambiente da educação de jovens e adultos.
independente da existência de estudantes mais velhos, da exiguidade do tempo, ou mesmo do fracasso escolar, é possível que haja o retorno dos estudantes aos bancos escolares, desde que ele acredite que ainda há tempo, acredite nas mudanças, na busca por melhorias. Considera-se que o objetivo desse trabalho foi alcançado, haja vista que houve a análise dos trabalhos selecionados, a visibilidade da importância do tempo nesse contexto. Foi possível observar também as articulações entre habitantes humanos e não humanos, no caso dos habitantes humanos, professores e estudantes, e no caso do habitante não humano, o tempo, contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem da educação de jovens e adultos. Aqui as referências utilizadas para a realização desse trabalho. E, por fim, agradeço a oportunidade. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.